Pessoal, estamos novamente continuando nossa aula bônus. Vamos agora falar sobre o início do planejamento. Então, começamos analisando como foi o ano que se passou. Agora, nós vamos determinar quais são os pilares para o nosso próximo ano. Então, devemos definir quais são os valores. Quais são os valores que você quer para o próximo ano? Em prioridade, família, autocuidado, trabalho. O que é que você quer priorizar? A partir dessa priorização, você vai desenhar quais são os seus sonhos, quais serão os seus projetos para o próximo ano. Então, se imagine como você gostaria de estar no próximo dezembro. Né? Então, a partir daí, por exemplo, se você escolher autocuidado, você vai pensar como é que eu vou estar em dezembro na minha saúde, no meu corpo, com o que é que eu vou ter melhorado, quais seriam as áreas que eu preciso trabalhar, né? E a partir daí definir os pontos que você vai iniciar esse planejamento. Mas precisa você definir quais serão, qual vai ser sua área principal diante de todas as áreas da vida. Se vai ser família, se vai ser finanças, se vai ser trabalho, se vai ser estudo, mas você tem que ter uma área principal. Mas claro que você não vai esquecer das demais. Posteriormente, você vai observar quais são os desafios para essa área escolhida. Então, por exemplo, se você colocar família, então você vai ter que analisar como é que está a sua família neste momento, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos que apresentam dificuldade, o que que eu preciso trabalhar para melhorar meu ambiente familiar, né? Como eu vou querer que em dezembro do próximo ano esteja a minha família. Se, por exemplo, eu definir estudo, eu estou fazendo uma faculdade, por exemplo, então quais as matérias que eu vou cursar, quantas matérias eu vou cursar, eu vou fazer algum curso fora a faculdade, eu vou procurar um estágio, sim ou não, e se eu encontrar esse estágio, vai impactar a faculdade, positivamente ou negativamente, né? Relação financeira com a faculdade, como é que vai ser. Então, tudo isso a gente pode planejar a partir do ponto escolhido. E você pode priorizar uma área, mas você pode planejar todas as áreas da sua vida, sabendo que você vai priorizar uma ou outra área. E a partir disso você também vai escolher quais são os pilares de cada área. Então, a partir dos pilares dessa área, você vai definir em que você vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos voltar para o estudo. Eu posso definir, por exemplo, como pilar o meu financeiro para pagar a faculdade, se eu assim fizer particular. Eu vou ter que definir também como pilar minhas horas de estudo. E um terceiro pilar é quantos artigos eu vou publicar durante a minha faculdade neste ano. Então, a partir desses três pilares, eu posso planejar atividades onde eu vou trabalhar para conseguir o meu planejamento durante o ano. E assim, quando chegar no final do ano, eu ter conseguido realizar todos os pontos, né? Então, gente, é importante a gente ter esse contexto para conseguir planejar. Mas é importante a gente falar que, além de tudo isso, é importante eu planejar com simplicidade. Então, quando eu planejo com simplicidade, eu vou conseguir atingir meus objetivos com mais facilidade. Então, pense em pequenas ações semanais para cada área e a partir dessas ações simples, você vai atingindo os seus objetivos. Então, por exemplo, se eu me definir que o meu pilar é escrever artigos, a cada semana eu vou colocar como uma ação semanal ler um artigo de outra pessoa e escrever pelo menos uma parte de um trabalho. Se eu colocar questão financeira, então, por exemplo, se eu não trabalhar, eu tenho que procurar
achar uma fonte de renda, né? Então, primeira coisa é o quê? Procurar um estágio. Após procurar o estágio, eu posso também, além do estágio, arrumar outras fontes de rendas, talvez empreender, né? Então, a cada semana você vai acrescentando novas ações, mas sempre a partir daquele pilar escolhido, mas sempre com simplicidade. Então, por exemplo, se você quer uma alimentação saudável, uma melhora da qualidade da saúde, então comece planejando um almoço saudável. Na primeira semana, na segunda semana você começa a planejar o almoço saudável, mas iniciar a prática de atividade física. E a partir daí você vai aumentando e melhorando as atividades. Enfim, pessoal, a gente está terminando mais essa parte do planejamento e eu espero que vocês continuem engajados, planejando aí o seu próximo ano para que seja um ano bem positivo e engrandecedor.